Antes da gente começar a falar efetivamente sobre alimentação na gestação, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Thaís, eu sou nutricionista, especializada na nutrição na obstetrícia, pediatria e adolescência. Atualmente eu trabalho com gestantes e crianças e mulheres, né? Eu atendo mulheres que querem preparar o organismo para engravidar, aquelas que querem alimentos que possam ajudar um pouco mais na fertilidade, que querem dar uma limpada no organismo, começar a se alimentar melhor antes de engravidar. Atendo as grávidas, as gestantes, né? É o meu maior público atualmente. Eu faço pré-natal nutricional, então eu acompanho as gestantes desde o primeiro trimestre até o final da gestação e depois, quando elas retornam, eu acompanho na amamentação, no pós-parto, ajudando no emagrecimento e depois continuo ajudando na introdução alimentar dos bebês. Atendo também crianças, mas o meu público maior mesmo são as mulheres e as gestantes. Bom, antes de eu começar a falar dos sintomas da gestação, né, que eu sei que são alguns muito comuns no início do primeiro trimestre, no segundo trimestre, e acabam atrapalhando um pouquinho a qualidade de vida das gestantes, com a alimentação a gente consegue sim, fazer com que esses sintomas eles sejam diminuídos ou muitas das vezes eles acabem, tá? Com uma conduta nutricional correta, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham uma qualidade, as gestantes tenham uma qualidade de vida melhor. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a questão do ganho de peso, porque muitas gestantes, elas vêm para mim na consulta e já querem saber quanto de peso elas vão ganhar. Nenhum organismo é um cronômetro, né? Não é uma tabela, não é robô. Organismos são seres humanos, né? Nós somos seres humanos e então nada pode ser regra. Mas de um modo geral, existem sim algumas tabelas que estipulam o ganho de peso das gestantes, sendo que alguns fatores vão influenciar. Que fatores são esses? Como era o peso dessa mulher antes dela engravidar? Isso faz toda a diferença. O trimestre, cada trimestre ele tem um ganho de peso natural para cada trimestre devido a aumento do feto, né? O primeiro feto começa a desenvolver, depois ele começa a crescer e a ganhar peso e com isso a mãe também vai ganhar um pouco mais de peso. E os hábitos e estilos de vida que a mulher tinha antes da gestação e na gestação também vão contribuir para esse ganho de peso. Então não adianta chegar numa consulta e perguntando quantos quilos eu tenho que ganhar, porque são algumas variáveis que vão interferir nesse valor, tá? Eu já deixo sempre muito claro isso e esse ganho de peso tem que ser às custas de alimentos saudáveis. Não adianta também uma mulher saber que ela precisa ganhar peso para deixar o bebê crescer, para permitir que o bebê cresça e com isso ela comer comidas de McDonald's, tomar refrigerante em excesso, comer fritura, ela vai estar adquirindo calorias, mas não necessariamente vai estar se nutrindo e nutrindo o bebê. Então, são fatores que a gente precisa ficar atento na hora do ganho de peso, tá? Se a mulher ela ganhou um pouquinho mais de peso porque ela estava comendo frutas, legumes, verduras, eu acho que não tem problema nenhum. Como eu já falei, nenhum organismo é uma tabela, tá? Não é. Então, a gente precisa pensar que no primeiro trimestre, as gestantes, elas têm o quê? Muitos enjoos, né? As náuseas, o vômito. E isso impossibilita uma grande parte das grávidas de comerem. Algumas não conseguem comer quase nada. E aí é bem complicado a gente conseguir fazer um planejamento alimentar para essa gestante, porque ela não quer comer nada. Tem gestantes que literalmente não conseguem comer, elas até tentam, mas botam para fora. Tudo que elas querem comer, elas colocam para fora. Então a gente tem algumas estratégias que a gente faz, que a gente orienta, que costumam surtir efeitos positivos. Nesse primeiro trimestre, por conta desse enjoo, dessas náuseas, dos vômitos, muitas gravidinhas também não ganham peso e tá tudo bem.
tá? Porque às vezes eu percebo preocupação. Ô, Thaís, eu não ganhei peso, eu emagreci. Tudo bem, eu sempre falo, está tudo bem. No primeiro trimestre, o feto, né, o embrião depois vira um feto e ele é muito pequenininho. Então, assim, não tem necessidade do ganho de peso. É comum, é bom que vocês até anotem, é comum que a mulher perca até 3 quilos, assim como ela possa ganhar até 2 quilos. Eu até brinco, falo assim, você emagreceu? Que bom, você tem aí uns quilinhos para poder você consumir, ganhar depois no segundo e no terceiro trimestre. Porque é bom você ter essa lazeira, né? Afinal de contas, depois você vai ficar com vontade de comer, vai ter vontade de dar aqueles belisquinhos fora de hora, é normal. Então, no início, se você não ganhou peso, tudo bem, fica tranquila. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode nutricionalmente orientar a gestante quando ela está com enjoos e náuseas? Os enjoos e as náuseas, eles são causados pelos hormônios, né? Os hormônios começam a aumentar de quantidade e isso, com a progesterona lá em cima, é comum as gestantes terem enjoo. Aí algumas chegam para mim e falam assim, Thaís, mas eu tô enjoando com... vou falar aqui de enjoos de comida, tá? Porque eu sei que muitas enjoam com cheiro, com perfume, com shampoo, né? Tô falando das condutas nutricionais para as comidas. Mas eu tô enjoando com ovo, tô enjoando com frango. Eu amava frango. Eu tenho uma gravidinha que eu tô acompanhando que ela adorava frango e agora ela não consegue comer frango. Tudo bem. O que a gente vai fazer? Não vai comer o frango nesse início, porque é normal. Normalmente até a 14ª semana, isso passa. Entendeu? Os enjoos é comum passar depois do primeiro trimestre. Então, se você não quer comer frango, mas você acha que precisa, que é importante comer o frango, não precisa se obrigar a comer o frango. Eu tô atendendo uma outra gravidinha que ela amava comer salada e agora, no primeiro trimestre, ela estava desesperada porque não estava conseguindo comer salada. Então, ela se forçava a comer salada e vomitava. E aí eu falei para ela, fulana, não precisa se obrigar a comer salada. A gente pode ver outras estratégias de colocar os legumes e as verduras na sua alimentação, mas não se obriga, não faz isso com você. Isso é um castigo. Lá na frente, passado as 12, 13 semanas, você vai conseguir comer salada. Tá? Então, a minha primeira dica é essa. Não se obrigue a comer coisas saudáveis que que o organismo não está tolerando. Vai ser pior. Vamos pensar no que você consegue comer e vamos fazer uso dessa alimentação nesse primeiro trimestre. Comer balanceado é excelente para a gestação, para o bebê? É. Mas se você não está conseguindo, não adianta. Não vai ser forçando que vai ser bom para o seu bebê nem para você. A gente precisa ir aos poucos. E o que eu acho muito importante é que vocês entendam o organismo de vocês, tá? Porque existem tabelas de alimentos que são mais propícios a dar enjoos, náuseas, que são os alimentos gordurosos, os molhos em excesso, alimentos muito picantes, os ultraprocessados, então aquele hambúrguer congelado dessas marcas famosas, salsicha, bebidas muito açucaradas. Todos esses são alimentos que podem podem facilitar o seu enjoo. Mas pode ser que tenha alguém que coma determinado alimento e que não sinta enjoo. Assim como pode ter uma gestante que coma um frango que é super tranquilo de comer, super de boa, saudável, e essa pessoa também pode não ter vontade de comer isso, e isso pode estar dando enjoo para essa pessoa. Com relação a esses enjoos, outras coisas que eu sempre falo, existem algumas dicas, né? Tem essa questão de você entender o que está te fazendo mal. Outra coisa, as frutas cítricas, as comidinhas azedas, as comidas geladas costumam ser mais bem toleradas. Então, assim, o que eu sempre oriento, de manhã, antes de levantar, deixa do lado da cama um biscoitinho salgado, seco, uma torradinha.
Muitas vezes, as condutas nutricionais nesse início da gestação, no primeiro trimestre, para essas gestantes que engravidam e sentem muitos enjoos, às vezes a gente não pode agir da maneira como a gente age com uma gestante que se alimenta saudável e não tem enjoo nenhum. Tá? Então, às vezes, a gente vai precisar, sim, utilizar um biscoitinho que não seja tão saudável, mas vai ser ele que vai dar uma energia no início da manhã para essa gestante não ficar com mais enjoos. Por quê? Porque você tem enjoo, não consegue comer. Você não consegue comer, sua glicemia vai cair. Você vai ficar com mais enjoo. E aí o seu hormônio glucagon, ele começa a aumentar para poder tirar a glicose do seu corpo e você começa a ter mais enjoos. Então acaba virando um ciclo. A gestante está enjoada, não consegue comer, a falta de comida deixa ela mais enjoada ainda. Então uma estratégia é ter esses biscoitinhos de repente do lado da cama para que você coma uma torradinha e espere uns 5 minutinhos antes de levantar, porque levantar com a barriga vazia vai te dar mais enjoos, para depois você respirar fundo e conseguir fazer o seu café da manhã. Se não conseguir fazer o seu café da manhã, tudo bem. Você vai respeitar o seu organismo e lá para as 11 horas da manhã você está conseguindo comer alguma coisa? É nesse horário que você vai comer. Eu costumo dar dicas, inclusive aqui no Instagram tem falando de picolé. Por quê? Porque as comidas geladas, elas são mais toleradas no enjoo. Então, você de repente fazer um picolé. Eu até botei a dica do picolé com gengibre, porque o gengibre é maravilhoso. Inclusive, chá de gengibre é super liberado na gestação, não tem problema nenhum, nenhuma contraindicação. Então, você pode usar o chá de gengibre, que é muito bom. Você pode tomar, de repente, um picolé de limão, mas quando eu falo em tomar o picolé de limão, por favor, não vão tomar o picolé de limão já de cara, aqueles que compra, que é cheio de açúcar. Tenta fazer um picolé em casa, ainda que você adoce com mel, é importante você tentar fazer o mais natural. Se não conseguir, em último caso, a gente vai para esses industrializados, mas a gente tenta. As frutinhas congeladas são ótimas para esses momentos. Chupar o gelo é bom para poder tirar o enjoo. Então eu sempre oriento para aquelas gestantes que não estão conseguindo comer nada, faça gelinhos de repente um suquinho de limão, um suco de uma fruta de melancia, porque é uma maneira de você estar ingerindo algum nutriente através de algo gelado. Outra dica também, se você tem uma nutricionista, né, porque isso a gente precisa de um profissional orientando, existem suplementações para enjoo. Eu não tô falando de remédio, tá? Existem remédios, claro, a gente conhece aí alguns famosos, mas eu tô falando de suplementação. Suplementação com vitaminas, com extrato de gengibre, que costuma ajudar bastante no enjoo. A anemia também é um sintoma muito recorrente na gestação e muito preocupante. Se a gestante não se cuida, é muito perigoso, tanto para ela quanto para o bebê. Por quê? Porque o feto, ele vai pegar o ferro da mãe, tá? E aí, a gente pensa assim, se a mãe ela está com os estoques de ferro abastecidos, quando ela for passando esse ferro para o bebê, e se ela está se alimentando bem, se suplementando direitinho, o ferro vai estar sendo passado para o bebê e a mãe não vai ficar com os níveis baixos demais. Podem até abaixar, mas não ficarão baixos demais. A partir do momento que essa mãe chega na gestação com os estoques de ferro já muito baixos, o bebê ele vai pegar de qualquer maneira, não tem jeito. E aí essa mãe vai ficando cada vez mais com os estoques mais baixos. Então, se ela não suplementa, o bebê vai ter um momento que o bebê vai puxar o ferro, né? Porque o ferro, ele vai para o bebê através da placenta. O bebê vai puxar esse ferro, mas esse ferro não vai chegar, né? Então, o bebê pode ter baixo peso, o bebê pode ter complicações, pode ter falta de oxigenação. Então, existem muitas complicações para a mãe e para o bebê em decorrência da anemia. E o que a gente pode fazer? Uma dica que eu sempre dou para as minhas pacientes é utilizar frutas cítricas, frutas ricas em fonte de vitamina C, que é goiaba, caju, abacaxi, laranja, tangerina, morango, kiwi,
Então tem muitas frutas, o limão, todas as frutas cítricas são ricas em vitamina C. E o que isso faz? A vitamina C, ela ajuda o ferro da alimentação a ser absorvido pelo organismo mais facilmente. Então, os alimentos, existem o ferro dos alimentos de origem animal, que esses o nosso corpo absorve com mais facilidade, por exemplo, das carnes, mas existe o ferro de origem vegetal, que o nosso organismo tem uma dificuldade um pouquinho maior em absorver. Então, todas as vezes que a gente come feijão, come lentilha, grão de bico, os vegetais verdes escuros, que são alimentos que são fontes de ferro, quando na sobremesa você almoçou esse tipo, então você, por exemplo, comeu arroz, feijão, uma couve, e na sobremesa, se você chupa uma laranja, come uma tangerina, uma fatia de abacaxi, come morango, kiwi, essas frutas que têm vitamina C, elas vão ajudar na absorção do ferro dos alimentos. Por isso que os obstetras, os nutricionistas, costumam indicar uma fruta fonte de vitamina C depois do almoço ou depois do jantar. Vai depender de cada pessoa. Por isso, porque vai ser um parzinho que a gente considera um par perfeito. Tá? Você come um alimento e depois você come um outro que vai ajudar a absorver o nutriente desse alimento. E aí, ao passo que a gente tem alimentos que ajudam na absorção do ferro, existem outros que dificultam a absorção do ferro. Que alimentos são esses? Os alimentos que têm cafeína. Então, assim, tomar o cafezinho depois do almoço dificulta a absorção do ferro. Comer um chocolate depois do almoço dificulta a absorção do ferro. Tomar o chá mate depois do almoço ou durante o almoço dificulta a absorção do ferro. A couve é ótima, o espinafre é ótimo, o brócolis, tá? O feijão branco, se de repente você não está conseguindo comer o feijão preto, você pode comer o feijão branco, o feijão de todas as cores. Então eu sempre oriento as gestantes e que gostaria de orientar vocês aqui. Gente, se você quer comer um chocolatinho depois do almoço, você pode, tá? Ninguém é proibido, mas eu sempre peço, espera 30, 40 minutos, porque se você comer o chocolatinho logo depois da comida, vai interferir na absorção do ferro. Então, às vezes, você fez uma refeição linda, comeu feijão, comeu espinafre, comeu carne, comeu abóbora, comeu, de repente, beterraba, e aí você vai estar dificultando a absorção do organismo porque você comeu logo depois o chocolate. Então espera um pouquinho. Se for tomar um café, espera, não toma imediatamente após a refeição. Bom, vou falar um pouquinho sobre a constipação. Então já falei sobre os sintomas enjoos, náuseas, vômitos. Já falei da anemia. Vou falar um pouquinho da constipação. A constipação é outro sintoma que é comum na gestação. Algumas gestantes, logo no início, elas já cursam com a constipação. Outras demoram um pouquinho mais. E o que causa a constipação? A constipação na gestação, eu não estou falando daquelas mulheres que já tinham constipação antes da gravidez, tá? Essas, provavelmente, existem outros motivos. Mas na gestação, se você já tinha constipação, é bem provável que vá intensificar, tá? É provável que intensifique esse sintoma. E por quê? Eu vou explicar, antes da dica nutricional, eu vou explicar o porquê para você entender. Porque é muito bom quando a gestante ela entende o que está acontecendo com ela. Porque não vai ficar desesperada, vai entender que é natural e que existem maneiras de melhorar. Você também não precisa se contentar que está constipada e achar, é tudo bem, eu tô gestante, é comum, então, ok, vou deixar que depois vai passar. Não, a constipação ela vai prejudicar, então existem estratégias nutricionais para ajudar. Mas por que a gestante fica constipada? Pelo seguinte, o intestino é o órgão que absorve a grande parte dos nutrientes, tá? 90 e tantos % do que a gente come é absorvido no intestino, não é no estômago, diferente do que algumas pessoas pensam, é no intestino. Na gestação, todas nós sabemos,
Eu, como nutricionista, e vocês, gravidinhas, ou quem está assistindo porque um dia vai engravidar, ou aqueles que estão aqui para me prestigiar, mesmo que não estejam grávidas, sabem que na constipação, na gestação, a constipação acontece, mas o organismo ele está precisando de mais nutrientes do que o normal. Eu que não estou grávida preciso de uma quantidade de nutrientes. Uma gestante, ela precisa de nutrientes a mais, tá? E é natural que o intestino faça o quê? Ele fique mais lento. Então acontece uma hipotonia do intestino, do sistema gastrointestinal, para que ele tenha mais tempo de absorver os nutrientes que você consumiu. Então você come, vai ser absorvido o nutriente pelo intestino. Esse intestino ele vai ficar mais lento para te dar mais chances de absorver o nutriente. Gente, eu sei que a constipação é horrível, mas pensar que esse mecanismo é feito para absorção dos nutrientes não é lindo? Eu acho incrível, de verdade. Eu acho incrível você pensar como a natureza é perfeita. Então aí, o que a gente faz? A mulher não pode ficar constipada, é claro. Mas também, por favor, não vão usar laxante. O laxante não será a solução dos seus problemas. Principalmente se não forem indicados. Se for indicado por um médico ou por um nutricionista, mas eu acho muito pouco provável que um nutricionista vá te indicar laxante, tá? A gente tem coquetéis laxativos que podem ser oferecidos. Que coquetéis são esses? Então são batidas. Você pode bater o iogurte natural com mamão, com 3 ameixas pretas. Você pode colocar um pouquinho de chia ou aveia, bater e beber. É uma vitamina, vai servir como uma refeição, como um café da manhã ou um lanche da tarde e vai estar ajudando no seu intestino. Que estratégias nutricionais a gente pode utilizar? A gente pode usar, deve usar, frutas, legumes, verduras em bastante quantidade, né? O que é bastante quantidade? Pelo menos 3 porções de fruta por dia. Legumes e verduras no almoço e no jantar, porque os legumes e as verduras contêm fibras e isso vai ajudar muito no intestino. A gente tem que usar cereais integrais, então evitar carboidrato refinado é importante. Usar bastante chia, eu sou a rainha da chia, eu sei disso, eu adoro colocar chia em tudo, mas porque a chia é maravilhosa. Ela tem ômega 3, ela é antioxidante, ela diminui, né, os efeitos dos radicais livres no nosso organismo, ela ajuda no intestino, mas a chia é muito importante que ela seja utilizada hidratada, tá? Então assim, se você for misturar no iogurte, que você coloque a chia no iogurte e deixe pelo menos umas meia hora, porque ela vai dar uma inchadinha e isso vai facilitar a absorção dos nutrientes da chia. Então a chia é rica em fibra. Tem gente que fala assim, ah, Thaís, mas eu não gosto de chia porque a chia gruda no dente. Eu não vou obrigar e não vou falar pra você, só coma chia. Existem outras fibras. O psyllium é uma fibra que você pode colocar, pode fazer farofa, você pode colocá-la no iogurte, você pode misturá-la no feijão. Dá para dar uma engrossada na sopa, pode colocar na vitamina, no suco. Aveia, que para mim a aveia, o farelo de aveia, então que é o que contém mais fibras, né? A aveia é maravilhosa, porque a aveia, além de ser barata, grande parte das pessoas gostam. A gente consegue utilizar aveia em quase todas as receitas, em várias preparações, então isso facilita muito. E se você consome aveia de repente numa fruta, se você coloca aveia numa vitamina, se você coloca aveia no mingau, se você gosta de mingau, você está ingerindo fibras e isso vai estar ajudando no seu intestino. Mas algo que é muito importante, quando a gente fala em constipação, fala em aumentar o consumo de fibras, eu preciso alertar vocês que o consumo, a ingestão hídrica, o consumo de água precisa também ser aumentado, tá? Porque se você usa fibra e não bebe água, ao invés de facilitar a formação das fezes e o bolo fecal, vai estar prejudicando, vai estar ressecando. Então é importante que comer fibra, beber água, não pode esquecer disso.
E outra coisa que é muito importante também na constipação é a atividade física. É claro que eu não posso liberar vocês que estão assistindo e estão grávidas de fazer atividade física. Vocês precisam, né, da liberação do obstetra. Mas em grande parte das vezes a gestante ela pode fazer atividade física e aí a intensidade vai depender de cada uma, da orientação que for dada, mas é importante que faça. Ficar sedentária não ajuda em nada. A atividade física vai ajudar no intestino, a atividade física vai ajudar na ansiedade, que é um momento de muita ansiedade, vai ajudar a liberar hormônios do prazer para te deixar com bem-estar e vai fazer com que você não tenha aquela vontade desesperada de comer doce toda hora. Então, assim, a atividade física é uma aliada também da constipação, tá bem? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre os edemas. Os edemas é um outro sintoma que é comum no final da gestação, né? Algumas mulheres, elas têm mais no final da gestação. E existem também alguns motivos. Carência do magnésio, tá? É um motivo que pode estar favorecendo o edema. Falta de proteína na alimentação também pode favorecer o edema. Então, o que a gente precisa fazer? Hidratar também. A água é boa para tudo. Por quê? Uma baixa hidratação, ela também pode ser um fator que possa estar facilitando o edema. Atividade física também vai ajudar, tá? E alguns ajustes nutricionais. O selênio, a vitamina E, o ômega 3. Então, assim, eu não posso aqui estar dizendo para vocês a quantidade que cada um precisa, tá? Não tem como eu fazer isso. Cada organismo precisa de uma quantidade individual de nutrientes. Mas eu alerto a vocês que os nutrientes são muito importantes. Então, assim, comer uma castanha do Pará é importante porque tem selênio. Fazer uso volto eu a falar, da chia é importante porque a chia é fonte de ômega 3. A chia, ela também vai te ajudar nessa questão do edema. Você utilizar sementes de abóbora, oleaginosas, as amêndoas, as castanhas de um modo geral, são alimentos ricos em magnésio. O abacate também é rico em magnésio, tá? E, por fim, o chocolate amargo. Eu não gosto muito de falar não, porque vocês podem achar que podem sair comendo chocolate a todo momento. Mas não, o chocolate também, ele, embora seja um alimento bom, né, para essa questão de ser fonte de magnésio, de dar prazer, de ajudar a relaxar, ele precisa de alguns cuidados, né, quantidades ajustadas. E lembrando que se comer chocolate, que espere 30 a 40 minutos das grandes refeições pela questão da absorção do ferro, que eu já tinha falado anteriormente. Então é importante que vocês se alimentem muito bem. E uma observação que eu faço é o seguinte: algumas gestantes acham que estão comendo muito bem frutas, legumes, verduras, mas continuam comendo também muitos industrializados, excesso de comidas de pacotinho, continuam bebendo muito refrigerante, comendo muita fritura. Isso não é bom. Não adianta comer frutas, legumes e verduras e achar que por isso você pode sair comendo todas as besteiras do mundo. Não dá, tá? A gente não pode fazer isso porque isso vai propiciar que o seu bebê possa ser uma criança e até um adulto com obesidade, com pressão alta, com glicemia alta, que é diabetes. Então, se você se alimenta bem, saudável na gestação, você vai estar contribuindo para a saúde do seu bebê no futuro. Por isso que eu acho super importante, acho maravilhoso, levanto a bandeira e falo sempre da alimentação na gestação. Ela é promotora da saúde. O meu trabalho é prestar atendimento nutricional. Mas eu, como ser humano e como nutricionista, também acredito que ajudar através da rede social está sendo muito gratificante para mim. Um beijo, tchau, gente!